É 87,9, a rádio da cidade. Essa é a rádio que eu ouço todos os dias. É a sua rádio. Ibaté FM 87,9. Ibaté FM 87,9. Ibaté 87,9. 87,9. A rádio da cidade. Essa todo mundo curte. 87,9. Todos os dias, aqui na Ibaté, eles, os melhores artistas, invadem a nossa programação. Se imaginasse como é que eu caí, você cai pra trás. Aqui tem aquela que você gosta. Eu não quero bebida, eu não quero balada, eu não quero som alto, eu não quero mais nada, eu só quero você. O som que você curte. Me busca meia-noite e depois disso a gente fala. As músicas que você canta junto. 87,9 Ibaté FM. Aqui na 87,9 tem muito mais prêmios. 87,9. Mas haverá sinal. Alegria 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fazemos a melhor rádio para o melhor ouvinte. Você. 87,9. Aqui é a sua rádio, a rádio da cidade. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A partir de agora, programa Palavra Viva. A paz do Senhor Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Mensagens bíblicas, hinos edificantes, participações especiais e o momento da oração. Apresentação: Pastores Juscelio Mendes e Jairo de Moura. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, gracias Jesús. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de
Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém. Pastor Presidente Eli Martins de Souza. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui pela Rádio 87,9, também através das redes sociais, Ibaté, a rádio mais conhecida da região, que tem nos abençoado com este horário, esta programação. E eu cumprimento a todos os ouvintes desta programação com a paz do Senhor Jesus, os nossos irmãos, os nossos acompanhantes dos domingos à tarde da terça-feira à noite, às 19h30. Pastor Jairo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Juscelio. Mais uma vez, uma alegria imensa estar aqui juntamente com o Senhor, os nossos convidados, Juninho, Deus abençoe, a todos os nossos ouvintes que sempre estão aqui nos acompanhando. Sem dúvidas que será um programa de bênção, de milagres e, acima de tudo, uma palavra viva do céu para os nossos corações. É uma bênção estarmos aqui hoje com o irmão Natanael, presbítero Natanael, já está ali preparado com violão para louvar ao Senhor, também ministrará uma palavra aos nossos corações. O irmão Natanael tem uma experiência no campo missionário e estamos alegres, porque o tema que o Senhor colocou em nossos corações para esta programação é fé. Então, o irmão que queira participar da programação, a todos aqueles que estão interagindo pelo Facebook da Rádio FM, você pode enviar um versículo aqui para nos ajudar, para nos incentivar, também para falar ao coração daqueles que acompanham este programa. Um versículo que tenha algo relacionado à fé. Um versículo, um relato. O irmão que está acompanhando, fique à vontade. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nosso pastor presidente é o pastor Eli Martins de Souza, que temos a alegria de dizer aqui para toda a cidade que esta semana ele completou mais um ano de vida, e vai aqui os nossos parabéns, a nossa alegria pela vida do nosso pastor, as nossas orações. E estamos aqui com este propósito missionário, de levar uma palavra bíblica, de levar hinos que apresentem uma letra de adoração a Deus, uma mensagem que possa edificar o seu coração e fazer brotar, quem sabe, uma força que está aí escondida, parada, ou que precisa ser descoberta. Nosso Deus é especialista, conhece o coração, conhece a alma, e a palavra de Deus, ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir pensamentos, intenções, e não só de nós que estamos aqui presentes neste trabalho, o Juninho que está ali, hoje com aqui um auxiliar na técnica, mas todos aqueles que estão envolvidos na obra, aí do seu lar, ou aí no seu lar, melhor dizendo, aí no seu carro, a presença de Deus é poderosa para alcançá-lo, para renovar as suas forças, para falar ao seu coração. E falando de fé, sempre que nós falamos de fé, não por causa de nós, mas por causa das promessas de Deus e da veracidade da palavra de Deus, coisas extraordinárias podem acontecer, porque a fé, ela foi dada, dividida através de Deus. Jesus é o autor e o consumador da fé, e através da fé, homens de carne e osso puderam ver coisas extraordinárias. E este programa é um programa que leva uma mensagem através do som, da voz, dos hinos, mas que leva a inspiração extraordinária do Espírito Santo que atua em nossas vidas. É com essas palavras que nós cumprimentamos toda a nossa cidade e declaramos uma tarde de vitória, de bênção, de operação do Espírito Santo, e que a vontade de Deus alcance cada vida. Não é assim, pastor Jairo? É assim mesmo, pastor. Quem quiser participar do sorteio, hoje tem um sorteio também no finalzinho do programa e pedido de oração. Para participar aqui do sorteio e fazer o seu pedido de oração, pelo WhatsApp da Rádio Ibaté FM no número 16 99621 0253. Lembrando que para participar do sorteio é necessário mandar a palavra-chave fé ou um versículo relacionado à fé. E hoje nós vamos estar sorteando um bolo salgado, pastor. Uma maravilha de bolo salgado. Só. E um kit Natura também, assim como nós estamos sempre apresentando aqui nos nossos programas, que tem como apoiador a irmã Érica Carvalho com o pessoal da Natura e Avon, um kit Natura também, que é uma benção. As irmãs aqui estão ficando
estão gostando desse kit Então, Natura, viu, pastor? Antes de começar o programa, alguns já perguntam, vai ter o kit? E é bênção da parte de Deus. Olha só, você que está desempregado, precisando de um trabalho, uma renda extra que precisa ajudar no seu lar, eu vou utilizar aqui as palavras da irmã Miraci. O Juninho conhece a irmã Miraci, esteve aqui conosco. A irmã Miraci é confeiteira. Ela faz vídeos para o YouTube, para a internet, e ela diz assim, o milagre está na sua cozinha. Pega a lata de leite condensado, mistura com a farinha, faz o bolo, vende num preço justo e a sua vida pode ser abençoada. Não é assim? E aqui uma outra oportunidade para quem não quer trabalhar no ramo de confeitaria, quem sabe, a irmã Érica está oferecendo esta oportunidade. Você que precisa de uma renda extra, procure a irmã Érica Carvalho, ela sempre deixa o número aqui. Eles têm doado esses kits Avon Natura e nós estamos aqui recebendo e repartindo, transmitindo aos irmãos como forma de mimo, não é com vínculo comercial, mas pedindo a bênção de Deus. Você possa, quem sabe através disso, não é assim? Algumas pessoas padecem necessidade e nós temos uma tendência, precisamos ser às vezes realistas. Tem coisas que Deus vai fazer por nós e tem coisas que nós precisamos fazer. Nós saímos da nossa cama hoje, não é, Juninho? Estamos aqui. Você está aí operando as máquinas, a parte que cabe a nós. Nós é que temos que vir aqui e falar, Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Aí Jesus vai fazer e aqueles que ouvirem e crerem vão receber. E assim é na nossa vida social. Então nós oferecemos, não é, pastor Jair, essa oportunidade. De graça recebemos, de graça estamos oferecendo. Fica aí o registro, fica aí a oportunidade, a gratidão aos irmãos que têm doado, a irmã Ide que doa o bolo salgado. E uma questão importante, pastor Jair, já tem alguns irmãos acompanhando. A palavra fé para participar do sorteio no WhatsApp da rádio. Fala o número de novo para nós. 996-21-0253. Agora, o irmão que queira interagir com a programação, aí pelo Facebook da rádio, você pode mandar o versículo. Um versículo, ou quem sabe até um testemunho de fé que foi cabível, um testemunho verídico, verdadeiro. Nós estamos pregando o evangelho sério. Nós pregamos, anunciamos um evangelho de verdade. Se você recebeu um milagre pela fé ou recebeu o melhor de todos eles, que é a salvação, e queira relatar, fique à vontade através dessa programação, e aqueles que estarão lendo, acompanhando, serão abençoados também com a sua mensagem. Então estamos já iniciando a primeira parte deste programa abençoado. Gratidão a Deus pela vida dos irmãos. Tem já alguém mandando alguma coisa, pastor Jair? Tem sim. Relata para nós. Pastor Elias Silva, também já quero aqui até mandar um abraço, pastor Elias Silva, ali de São Carlos. Já mandou aqui Hebreus capítulo 11, versículo 6, né? Sem oficial. Fé é impossível agradar a Deus. Deus abençoe o pastor Elias. Uma bênção, pastor de uma grande igreja ali no bairro Santa Felícia, nosso amigo, gratidão. Muitas pessoas participando conosco, pastor, muitos que já vieram aqui, inclusive missionária Vânia Martins já está online, missionária Helena Maria também está aqui conosco. Bênção. Nós ficamos muito agradecidos e felizes com a participação dos irmãos. Isso é bênção para as nossas vidas e bênção para a vida dos irmãos. Vai compartilhando com familiares, com alguém, quem sabe alguém que precisa ouvir uma palavra de fé. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de provação. Tempos em que nós sabemos que são os últimos dias da igreja na terra, mas que a fé, que a Bíblia mesmo diz que seria escassa nos nossos dias, embora escassa, ela ainda é verídica. Jesus ainda opera através da fé. Alguém que precisa de uma palavra de fé, neste programa haverá com certeza a interação do céu para que a fé seja fortalecida. Irmão Natanael, o irmão se lembra daquele hino que nós estávamos conversando? Faz aí uma palhinha dele e depois nós vamos ouvir o hino. Depois da palhinha que o irmão fizer aí, nós vamos ouvir o hino Ele é a Cura. Quem se lembra desse hino, acompanha aí do seu lar, adorando a Deus, medita na letra. Ele é antigo, na verdade, mas a palavra de Deus é viva, como estamos anunciando aqui. Quem se lembra dessa letra, tenho certeza, a irmã Vânia, a irmã Helena Maria, irmãos que estão nos acompanhando, o pastor Elias, o pastor Ademir, irmãos que estão pela FM, vão se lembrar. Maior que o grão de areia. Então, olha só. Gostaria de saudar todos os nossos irmãos e ouvintes com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer a Deus, agradecer o pastor Juscelio, o pastor Jairo, por esse convite tão especial, de estarmos mais uma vez aqui
podendo participar com os irmãos dessa programação tão abençoada, né, que tem sido de um canal de bênção para muitos lares, né, pastor Juscelio? Temos ouvido testemunhos de várias pessoas que foram alcançadas com a bênção de Deus. Algumas receberam curas divinas, outras que ouviram uma mensagem que foi pregada nessa programação e recebeu aquilo como uma resposta de Deus daquilo que vinham pedindo em oração, né? Então, essa programação ela tem sido canal de bênção na vida de muitas pessoas, e eu tenho certeza que hoje também não será diferente. Creio que Deus tem uma palavra para o seu coração e Deus tem uma bênção especial para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Irmão Natanael, tem alguns irmãos que nós estamos encontrando e amigos pela rua que estão dizendo assim, olha, eu estou até colocando o relógio para despertar, não é, pastor Jair? Para eu não me esquecer, porque o domingo à tarde dá um soninho, mas vai acordando aí, irmão, nos acompanha, não deixa a preguiça tomar conta. E tem um outro mistério, isso é de Deus. É para a glória de Deus que eu vou dizer. Eu vou dizer porque eu já sinto a presença de Deus em nosso meio. Todas as vezes que nós iniciamos esse programa, nós começamos a sentir neste ambiente que nós estamos aqui. E nós sabemos de irmãos que estão relatando lá nos seus lares, que eles começam a sentir um ambiente diferente. É a presença de Deus operando. Sim. Eu já vejo lágrimas aqui. Você que está aí no seu lar não pode ver, mas nós já vemos e nós já sentimos. Há um ambiente de milagre aberto, porque Jesus está conosco. Amém. Ele quem abriu essa porta e que pode operar. Louve a Deus com o irmão Natanael. Eu vou me alegrar com esse hino que me lembra a minha infância na casa de Deus ouvindo esse hino. Maior que o grão de areia, vemos a pedra. Maior que a pedra, vemos o monte. Maior que o monte, a cordilheira além. Maior que tu, porém, não há ninguém. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há no mundo ou lá no céu também maior que tu, porém não há ninguém maior na criação. Vemos o homem. Olha que coisa linda. Maior que o homem. Cada homem é um universo criado. O anjo. E o mundo espiritual existe. Os anjos. Todos os mundos foram criados a partir do poder da palavra de Deus, quando ele disse: haja, e as coisas passaram a existir. O mundo espiritual existe, mas Deus está acima de tudo, de todos. Maior que tu, meu Deus. Ele está acima do seu problema nesta tarde. Ele está acima da sua enfermidade. Ele está acima da sua necessidade, daquilo que o coração anseia, o desejo da alma. Deus está acima de tudo. Glórias ao nome de Jesus. Maior que a lua, vemos a terra. Maior que a terra, vemos o sol. Maior que o sol, o universo além. Maior que tu, porém, não há ninguém. Não há ninguém. Glorificado é o nome de Jesus. Maior que tu, meu Deus. Não há ninguém
a ti, Senhor, não há no mundo ou lá no céu também maior que tu, porém não há ninguém maior que tu, porém não há ninguém. Com as palavras desse hino, nós podemos refletir com você, ouvinte, acompanhante desta rádio, a grandeza do nosso Deus. No mundo literal, físico, pense comigo no mundo espacial. Deus está aqui, mas Ele está nos pontos mais distantes, que nem mesmo a ciência consegue enxergar. Hoje o telescópio mais potente que existe consegue enxergar até um certo ponto e eles fazem ideia do que tem lá, mas não conseguem chegar. Mas o nosso Deus está lá, nas profundezas dos mares, em todas as dimensões, e o que é mais belo, Ele está também conhecendo a minha, a sua oração. Aquilo que nós falamos, pensamos, ansiamos, Ele conhece todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E eu tenho e preciso ter a ousadia de Deus para dizer nesse momento que Deus é maior que toda enfermidade. Amém. Deus é maior que o câncer. Deus é maior que a depressão. Deus é maior que a separação do casamento. Deus é maior que o desastre, que a tristeza. Por mais que seja complicado o labirinto que aflige a alma, Deus é maior que tudo isso. E se houver ainda uma investida espiritual, se nós pensarmos em todas as forças do mal que existem, precisamos dizer a verdade. Os mais fortes demônios que existem, que hoje a Bíblia diz que estão trancados, eles não atuam, eles são limitados pelo poder de Jesus, mas alguns atuam no mundo espiritual, ainda eles que atuam, e os que estão presos estão debaixo da autoridade, da supremacia do nome de Jesus. Então, se precisarmos também de uma interação espiritual, para que algo aconteça na sua vida nessa tarde, de ordem espiritual, o Deus que nós estamos falando é poderoso para repreender todo o mal e o milagre acontecer em nome de Jesus. Nós vamos ouvir mais um hino, agora você nos acompanhando aí do seu lar, o hino Ele é a Cura, do João Marcos e a Maria. Nós voltamos já já, o pastor Jairo com a palavra, com os versículos, e nós vamos dando glória. Isso aqui é um culto, viu, irmãos? Adoração a Deus significa culto. Amém. Um culto com toda a nossa cidade, preparando os nossos corações para os milagres através do nome de Jesus. Glória a Deus. Esta dor no seu peito, quanta falta de ar. Esta dor de mau jeito quer te sufocar. Nesse quarto escuro não encontra forças pra lutar. Não é compreendido nesta situação. Você luta, se esforça pra sair da depressão, mas o chão desaba em você. Não sabe mais o que fazer. Esta angústia e depressão, hoje Deus na sua vida vai pôr um fim. Ele é o bálsamo que cura, vai restaurar sua vida. Você vai voltar a sorrir, porque Ele é o autor da vida e vida pode dar. Se levanta para receber a cura, hoje Deus vai te curar. Esta depressão, Ele vai curar. Esta tristeza vai pôr um vai te libertar, vai te restaurar, você vai voltar a sorrir. Ele é a cura, Ele é o remédio.
livrar você desse tédio. Não é compreendido nesta situação. Você luta, se esforça pra sair da depressão, mas o chão desaba em você. Não sabe mais o que fazer. Esta angústia e depressão, hoje Deus na sua vida vai pôr um fim. Ele é o bálsamo que cura, vai restaurar sua vida. Você vai voltar a sorrir, porque Ele é o autor da vida, e vida pode dar. Se levanta para receber a cura, hoje Deus vai te curar. Esta depressão, Ele vai curar. Essa tristeza vai pôr um fim. Vai te libertar, vai te restaurar. Você vai voltar a sorrir. Ele é a cura, Ele é o remédio. Programa Palavra Viva. Nesse primeiro bloco aqui, já podemos sentir a presença de Deus, assim como o nosso pastor já comentou aqui. O ambiente está agradável, eu tenho certeza que daí, da onde você está ouvindo, o Espírito Santo já está falando aos nossos corações. Assim como a letra deste hino nos diz, né, pastor? Você vai voltar a sorrir. Isso é fé. É fé. Porque a fé, muitas vezes, é enfrentar uma situação difícil, momento de enfermidade, de angústia, mas a fé nos dá a esperança de que a gente vai voltar a sorrir. E se a gente perder a fé, a gente perde tudo. Perde tudo. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6 também, que sem fé é impossível agradar a Deus. E os irmãos estão mandando os versículos aqui, pastor. Que bênção. Eles acataram aqui a ideia, a temática do programa de hoje. E eu quero aqui comentar um versículo da irmã Aide, inclusive foi da irmã Aide e da irmã Midian Araújo, que ambas mandaram o mesmo versículo, que é Mateus 17:20, talvez seja algo que alguém precisa ouvir neste momento, que diz assim: porque a fé que vocês têm é pequena, mas eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível para vocês. E também aqui dizer o versículo com o Juninho, o líder dos jovens, nosso diácono Juninho, diz assim, Tiago 5:15: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Muitos versículos, Hebreus 11:1, irmã Kelly também diz que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que é o versículo base, né, para explicar, se alguém perguntar assim, o que é fé? É Hebreus 11:1, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se espera e a prova das coisas que não se vê, porque crer em algo que a gente vê é fácil, esperar algo ter firmamento, firmeza de algo que a gente espera é uma coisa, é sólido, mas acreditar em algo que a gente não vê, isso exige muito da nossa fé. E é isso que o Espírito Santo está... Eu sinto neste programa, pastor, que o Espírito Santo está aumentando a nossa fé, porque é bíblico dizer que muitos pedidos, Senhor, aumente a nossa fé. E que Deus possa, neste programa abençoado aqui, fortalecer a fé de alguém que esteja precisando neste momento. Precisa ter fé, né, pastor Jair? Sabe que eu penso, e aí você que está nos acompanhando do lar, eu acho que a situação mais triste que um ser humano pode chegar é quando ele perde a fé. Perder mesmo, de verdade. Não estou dizendo aqui daquela situação que a gente passa de dúvida, isso que é comum para todos nós. Mas uma pessoa vazio de fé, do meu ponto de vista, do meu entendimento, é uma pessoa que sofre. E fé nós não compramos no mercado.
Fé, você com dinheiro, sem dinheiro, com status, sem status, fé é algo muito além da questão humana. É algo que veio do céu, porque se Jesus é o autor, ele quem criou. E nós só vamos encontrar metodologia, desenvolvimento de fé através de Jesus Cristo. E a Bíblia fala sobre exercitar a fé, não é? Sim. Essa questão da fé, pastor Jairo, que o senhor leu, é bonito isso, né? É a prova, né? Leia de novo, Hebreus 1. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Não se vê. É tremendo isso porque é algo assim. Eu não sei o que você precisa, o que você espera de Deus, quem sabe ouvindo esta programação, ou mesmo na sua caminhada, trajetória espiritual, ou das experiências que você já teve na vida. Mas é interessante porque a fé é assim, ela desenvolve um sentimento, eu vou usar essa expressão para tentar ser didático aqui. Ela desenvolve um sentimento de uma coisa que não existe ainda, mas você já tem a certeza que já está na sua frente. A Bíblia diz que Abraão foi sacrificar Isaac e ele cria, isso é fé, Abraão representa o pai da fé na Bíblia. Ele cria, na mente de Abraão, era nítido que se ele sacrificasse Isaac, cortasse os pedaços com o cutelo e queimasse em brasas vivas ali, como era o holocausto daqueles dias, Deus era poderoso para fazer Isaac ressurgir. Como se Deus pegasse aquela cinza de volta, montasse ali o Isaac e colocasse patente, literalmente, na frente dele. Na mente de Abraão, que a Bíblia passa de informação, esse sentimento de fé era isso. Ele cria nisso. Aí, é interessante que eu não sei o que você que está nos ouvindo, glória a Deus, mas eu preciso deixar o Espírito Santo usar a minha vida aqui nessa tarde, usar este programa para dizer para você. Eu não sei o que você precisa, talvez você não consiga materializar aí perante a sua situação, a sua vida, mas pelo poder de Deus operando Jesus, ninguém pede. E Ele é poderoso para dar força, para você enxergar nitidamente. É por isso que nós estamos aqui hoje, para nós falarmos dessa loucura para os homens. Mas é o poder de Deus que é o Evangelho, para dizer para você que você pode, neste momento, visualizar nitidamente na sua mente, no seu coração, mesmo algo que já recebeu o decreto de perdido, de acabado, de falido, de derretido, quem sabe, ou mesmo de morto. Porque a Bíblia, ela fala de um Deus que é acima de todas as coisas, inclusive da morte. Ele pode fazer algo novo, a ponto de você enxergar nitidamente a saída e aquilo que você precisa. Nós estamos falando de fé. Leitura bíblica, pastor Jairo, o texto, os irmãos já foram citando aí, mas pode mandar versículo, irmãos. Deixa Deus te usar para edificar a sua casa. Quantos lares nessa tarde que por procurar um versículo aí, quem sabe é o Espírito Santo falando, vai procurando aí, que ele vai te mostrando o caminho da vitória que você precisa. Pastor, vou ler aqui Hebreus capítulo 11, versículo do 1 ao 6, fala muito, na verdade o capítulo 11 inteiro de Hebreus vai falar a respeito dos heróis da fé, mas eu vou ler até o versículo 6, que já dá uma base bem profunda para a gente abordar o tema de hoje, que nos diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, assim como foi cantado aqui, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus os transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O Natanael, que é servo do Deus Altíssimo, presbítero na casa do Senhor, tem a alegria de louvar, tocar o seu instrumento. Fique à vontade para adorar a Deus com mais um hino, aqueles irmãos que estão nos acompanhando. Irmão Natanael, alguns dos hinos que ele louva aqui, também a letra é dele, não é esse que eu pedi não, que é um hino muito antigo, mas ele escreve também. Se quiser cantar um dos hinos que o irmão escreve, fique à vontade.
E os irmãos que estão acompanhando aí vão glorificando a Deus. Uma múltipla ferramenta, né, pastor? Esse é cantor, já compositor, trabalhou na pregador, obra missionário. É só a graça de Deus na nossa vida, pastor. É benção, é benção. Eu irei louvar a Deus com esse hino. O tema desse hino, o nome do hino é O Amigo. E quantas vezes a gente passa por determinadas situações, né, pastor? Que parece que nos falta um amigo, né? Parece que nos falta um amigo e muitas das vezes, né? Deus, ele permite que a gente passe por essas situações. Por quê? Para a gente saber que não existe maior amigo do que Jesus, né? Ninguém seria capaz nessa terra de dar a sua vida por uma pessoa como eu, igual a mim, pastor. Nenhum homem nessa vida teria essas condições de dar a sua própria vida, de se entregar a ponto de morrer numa cruz para salvar um pecador como eu, né? Então, esse hino, quando ele foi escrito, composto, esse hino, Deus nos deu a graça de compormos esse hino no ano de 2021. Né? Eu escrevi com um pastor lá de Minas Gerais, pastor Oséias Valadares. Né? Ele já foi gravado esse hino pelo pastor Oséias, né? E ele, quando foi escrito com esse sentimento de que Deus, ele é o nosso maior amigo. Deus, ele é aquele amigo que a gente pode contar com ele em qualquer momento, em qualquer situação da nossa vida. Não importa o momento que você esteja enfrentando, não importa as circunstâncias, eu quero dizer para você que você tem um amigo, né? E a gente tem amigos terrenos também, né, pastor? Só que muitas vezes, aquilo que a alma da gente precisa, aquilo que a nossa alma anseia, um amigo terreno não consegue suprir, né? E aí que Deus, ele se manifesta na nossa vida como o nosso amigo, suprindo toda a nossa necessidade e nos abençoando da maneira que a gente precisa. Então, eu quero louvar a Deus com esse hino e que você possa meditar na letra desse hino e saber que Deus é o nosso maior amigo. Vejo nos teus olhos o sofrimento que há em ti e a tristeza que domina a tua alma. Vives a chorar, pelo mundo a vagar, procurando alguém para te socorrer. Mas existe um amigo, uma saída para você. Corra pros braços de Jesus, que Ele vai te socorrer. Ele é o Deus que pode os teus problemas resolver, e alegria jorrarás no teu viver. É só Jesus em quem você pode confiar. Ele é o melhor amigo e outro igual não há. É só Jesus a esperança de viver. Se entregue e deixe Ele te fazer vencer. Se entregue e deixe Ele te fazer vencer. Aleluia. Graças a Deus, né? O próprio Jesus quem disse, não é, irmão Natanael? Sim. Não vos chamamos mais de servos, mas de amigos, exatamente, né? E amigo mais chegado que um irmão. Sim. É o que a Bíblia diz a respeito do Exatamente. nosso Jesus, não é? Que Jesus maravilhoso. Você que está acompanhando essa programação, palavras voltadas à fé. Agora eu vou mexer com vocês sem combinar, vou pegar no susto, não é? Como dizem,
fala uma coisa, irmão Natanael. Já teve uma experiência, já vivenciou um momento que a fé precisou entrar em ação? Ou se lembra de se quiser relatar um momento bíblico, um acontecimento bíblico que o irmão vê assim de maneira especial, que foi uma ação sobrenatural da fé? Sim. Relata aí para os ouvintes da programação do programa Palavra Viva, nesse dia, que eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando de fé e renovando fé nesse Amém. programa. Glória a Deus. Pastor Jairo aqui, ele já falou um pouquinho do que é a fé, né, pastor? Falou a respeito do que é a fé, e o último versículo que ele leu é o versículo de número 6 do capítulo 11 de Hebreus, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe como a gente querer agradar a Deus, a gente falar que serve a Deus, né, pastor? Muitas vezes, quantas pessoas dizem que servem a Deus, porém não tem fé. Algumas pessoas já não acreditam que Deus é um Deus que opera milagres. Algumas pessoas não existe que Deus é um Deus que vai voltar, porque Ele prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. Quantas pessoas, né, que já perderam a fé, já não acreditam mais em nada devido a tantos momentos e situações que enfrentaram na vida, ou até mesmo situações de outras pessoas que ela observou e disse: não é possível. Se Deus existe, né, por que essa pessoa está passando por isso? Se Deus existe, por que é que eu estou passando por essa situação? Então tem muita gente que já perdeu a fé, e a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Como já foi lido aqui nessa tarde, a palavra de Deus diz que todo aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer. Ele tem que crer que Deus existe e que Deus é o galardoador de todos aqueles que o buscam, né? Talvez você que esteja me ouvindo nessa tarde possa estar dizendo aí: mas eu não tenho fé, eu já não tenho mais fé, já não acredito mais em nada, mas eu gostaria de ter essa fé no meu coração, eu gostaria de acreditar, mas infelizmente eu não acredito. E talvez você esteja se perguntando: como que eu faço para adquirir essa fé? A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, se você está aí do outro lado, se perguntando o que eu faço para ter fé, você está fazendo a coisa certa nesse momento, que é ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, né? E quantas pessoas que falam assim: eu não vou na igreja porque eu não tenho fé, eu não acredito, não tenho essa fé que esse povo tem, né? Mas você não precisa ter fé para entrar numa igreja. A maioria de nós, né, pastor Juscelio, não tínhamos fé. Nós adquirimos fé no nosso coração porque nós ouvimos a palavra de Deus e o Espírito Santo colocou fé. Porque é assim que a palavra de Deus diz, que Jesus é quem coloca fé no nosso coração, né? Mas a partir do momento que você toma uma decisão de entrar numa igreja, né? Ali, ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha no seu coração e você passa a crer, você passa a acreditar, seu coração passa a se encher de fé, porque você ouviu a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder. Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, que se aproxima de Deus, ele tem que saber que Deus existe, que Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam. Essa é uma tarde que Deus está colocando fé no coração de muitas pessoas, glória, pastor José. Aleluia. Irmãos que estão nos acompanhando, daqui um pouquinho, irmão Natanael, eu vou falar, porque a fé, vou fazer um gancho aqui, pastor Jairo. O senhor vai falar já também, vai pensando aí, o senhor vai falar de atos, coisas extraordinárias através da fé. Mas eu vou falar de situações que são extremamente distantes da condição e capacidade humana. Sim. Mas por causa da fé,
alguns homens receberam. Sim. São coisas que a Bíblia relata. Eu vou citar aqui 2 ou 3. Você que está nos acompanhando aí, fica preparado, porque há sempre a inspiração de Deus. E a sua situação está aí no seu coração, talvez ninguém saiba, mas ela é patente aos olhos de Deus. A palavra de Deus te enxerga. O Espírito Santo te vê, não só de carne e osso, mas ele contempla a sua alma, o seu sentimento, a sua bagagem, o seu histórico. Ele sabe, a Bíblia diz quantos côvados a sua altura, né? A sua metragem, ninguém aumenta, ninguém diminui. Se tem cabelo branco, se tem falta de cabelo na cabeça, como é o meu caso, Deus conhece. Não é assim? Nós estamos falando de fé, fé viva. É viva. É bem verdade que nos nossos dias há um escândalo voltado. É uma estratégia do inimigo. Você que está nos ouvindo aí, talvez não conhece ou que generaliza, não consegue cogitar. Infelizmente, a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam escândalos. Pessoas que se utilizam do Evangelho, uma falsa fé, uma fé interesseira, medíocre, humana, que tem como comichão nos ouvidos, que deixaram a sã doutrina. Mas a fé genuína existe. E nós estamos aqui dando a cara a tapa, não por causa de nós, mas porque nós cremos naquele Jesus, daqueles irmãos da igreja primitiva, pastor Jairo, que quando eles aceitavam Jesus, sabe o que acontecia com eles? Eles estavam assinando praticamente o atestado de óbito. Não sei se existia atestado de óbito naquela época, mas eles estavam assinando a sentença. Alguns deles, pastor Jairo, eu tive a oportunidade de ver em livros que eles eram jogados para leões. Eles eram colocados naqueles lugares, nos teatros grandes, como um motivo ali do povo festejar em ver morrendo aqueles irmãos. Mas diz os relatos históricos que alguns deles, quando precisavam encarar o leão, a morte, eles estavam acorrentados, ao invés de correr da situação. Glória a Deus, meu coração se alegra. Glória a Deus. É só a fé que faz isso, irmão. Diz que eles iam na frente, irmão Natanael. Tem registro histórico de pessoas que iam na frente dizendo para os outros, vamos, vamos. E eles venciam. A Bíblia diz que eles apagaram a força do fogo. Sim. Eles eram mais fortes que reinos e impérios e venceram através da fé. Verdade. Então há uma fé genuína sendo pregada. Glória a Deus. O Espírito de Deus está operando. Fala para nós, pastor Jair. Extraordinários da fé. Pastor, existem muitos... Biblicamente, se nós formos pegar na Bíblia, a gente vai ver muitos relatos de fé, muitos milagres que Jesus realizou. Por exemplo, foi até um comentário aqui de um versículo daquela mulher que tocou na orla de Jesus. Biblicamente, se nós formos olhar pela situação daquele contexto, seria impossível. Na atual situação que ela estava enfrentando, a enfermidade que ela havia nela, era quase que impossível ela chegar até Jesus. Mas ela teve fé e disse assim, olha, se eu ao menos tocar. Ela não falou assim, eu vou conversar, vou pedir para ele colocar a mão na minha cabeça. Não, se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei sã. E resumindo aqui, a Bíblia diz que quando ela atravessa aquela multidão por baixo, e ela toca nas vestes de Jesus, e de Jesus sai a virtude. E Jesus para, e é até interessante que Jesus olha para a multidão, olha para Pedro e fala assim, olha, alguém me tocou. Pedro até questiona Jesus, olha Pedro, Jesus, mas é óbvio que alguém te tocou, a multidão está te afligindo. Mas ele disse, mas alguém tocou em mim diferente. E quando nós temos fé, o toque é diferente. O Senhor, ele olha para nós de um olhar diferente. Às vezes muitas das vezes, pastor, nós dobramos os nossos joelhos pedindo, mas às vezes não chega até Deus. Porque não foi um toque diferente. Mas se a nossa oração for como dessa mulher, a gente vai plantar fé. E eu vou até usar o slogan aqui da nossa EAB. Se a gente plantar fé, a gente colhe milagres. Pastor, ele tem falado sempre isso. Né, e ali ela colheu um milagre pela fé dela. Este programa está nas mãos de Deus, não é? Amém. Nossas vidas, a igreja está em oração. Nós estamos aqui apenas representando. Nós somos a parcela menor, mas há uma igreja de joelhos dobrados, orando por esta cidade, pelas famílias, pelas necessidades. Com base nisso, antes de nós ouvirmos o próximo hino, o pastor Jairo vai fazer ali uma interação com os irmãos, nós vamos ouvir um próximo hino. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando, seja você irmão de alguma denominação, irmãos católicos, de qualquer denominação, ou você que talvez não tenha um segmento, mas está ouvindo a palavra de Deus, eu não sei o que você precisa.
e eu de mim mesmo não tenho nada. Somos todos na mesma, mas creia no poder de Deus. Creia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Milagres podem acontecer pelo poder de Deus. Nós somos apenas os dispenseiros. E eu posso dizer para você que a nossa dispensa é limitada. Você conhece a sua dispensa nessa tarde. Quem sabe alguém até com a dispensa vazia. Porque às vezes o irmão Natanael diz, nós temos tantos amigos, mas às vezes temos 2.000 amigos no Facebook, mas não temos um de verdade. Quando o nosso bolso está cheio de dinheiro, às vezes nós temos amigos. Mas quando nós estamos padecendo uma necessidade, quem sabe uma barriga vazia nos ouve nessa tarde. Mas se for necessário, a minha e a sua Bíblia você pode conferir. Deus pode enviar até o corvo para levar aquilo que você precisa. Porque quando Elias precisou, Deus enviou o corvo e a necessidade foi suprida. Verdade. Deus tem compromisso com Amém. Todos aqueles que se aproximam dele e com esse mistério chamado fé. Amém. Nós vamos ouvir o hino É Hoje. E você vai louvando a Deus e através desse hino, pastor Jairo, o senhor vai fazer a interação, já será o final aqui para os irmãos que vão participar do sorteio. Irmão, fala o número do WhatsApp, os prêmios e nós vamos ouvir esse hino. A presença de Deus é real, irmãos. Amém. Estou sentindo, eu ministro em nome de Jesus, milagre nos lares, nos carros, aqueles que estão andando, livramentos. Sabia que o inimigo tenta matar, destruir, roubar, causar danos, prejuízos? Mas como ministro de Deus, nós entramos na dispensa, não é? Sim. Então nós entramos pela fé e ministramos bênçãos, livramentos, socorro de Deus para vidas na nossa cidade, na nossa região, para famílias. Às vezes o adversário não consegue tocar no ungido, irmão Natanael, mas ele tenta vir pelas beiradas, os dardos inflamados do maligno. A Bíblia diz, mas a Bíblia também diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Verdade. Amém. Pastor, manda um abraço especial aqui para Paulinho Pereira, que está nos acompanhando diretamente do Facebook. Neto Falassi também está aqui conosco. A Nádia Araújo, Daiane Instrumento também, que já nos abençoou com este programa. Robson, Erivelto, Graça Batista, Eliseu Júnior também. Muitos irmãos aqui, pastor, nos acompanhando, prestigiando, ouvindo a palavra de Deus e sendo alimentados, né? Renovando a fé, sem certeza que o Espírito Santo está agregando algo para quem que precisa ouvir nesta programação. E dizer aqui que o nosso programa vai estar sorteando hoje, no final da programação, um bolo salgado e um kit Natura, tá? Para participar do sorteio, basta mandar a palavra fé para o WhatsApp da Rádio Ibaté FM, que é o número 996210253. Mandando palavra fé, nós já vamos estar inserindo o seu nome no final desta programação, realizando esses 2 sorteios. E este hino é o momento de nós encerrarmos. Depois dele, não haverá mais aí é a última oportunidade. Se você tem fé, agora é o momento de abraçar ela em prática. E se você tem um pedido de oração especial, no final do programa nós vamos fazer uma oração. Juntos, clamando a Deus pelo socorro, pela bênção, e você pode ser alcançado. É só enviar através do WhatsApp também. Se for algo que não pode ser relatado, algo particular, nós estaremos orando com cuidado, com ética, e o Senhor vai ouvir da mesma forma. Nós vamos ouvir este hino, É Hoje. Não precisa mais chorar. Não se esqueça que essa angústia vai passar. Eu sei que vai passar. No céu um Deus que te contempla, que te vê. Ele te ama e conhece o teu sofrer.
você vai vencer. Sei que muitas pedras te feriram no caminho e muitas vezes pensas que estás sozinho, sem esperança, pensa que tudo acabou. Acabou. Sei que aquelas lágrimas que foram derramadas não se perderam no frio da madrugada. Elas subiram até o trono do Senhor. Que Ele muda tudo na tua vida. É hoje que Deus detém a fúria do mar. É hoje que Ele cura as tuas feridas. É hoje que Ele faz o vento se acalmar. E para cantar comigo, com muita alegria, Pastor Ezequiel de Matos. Sei que muitas pedras te feriram no caminho e muitas vezes pensas que estás sozinho, sem esperança, pensa que tudo acabou. E aquelas lágrimas que foram derramadas não se perderam no frio da madrugada. Elas subiram até o trono do Senhor, do Senhor. É hoje que Ele muda tudo na tua vida. É hoje que Deus detém a fúria. E estamos de volta com o programa Palavra Viva, programa sempre aos domingos às 15 horas e a reprise pela FM às terças-feiras às 19h30. Pastor Jairo, vou citar aqui, para nós finalizarmos nesse nosso contexto, o culto do cristão não pode acabar nunca. Nós vamos colocar uma vírgula no final da programação, mas a nossa vida deve ser um culto. Então, para você que está nos acompanhando, nesse momento, nós cremos que o Senhor abriu para nós falarmos. Se você está ouvindo, é porque Ele queria que você ouvisse, que você participasse. Nós estamos falando de fé. E eu vou me aproveitar, aqueles que estão com a Bíblia nas suas casas, pode acompanhar da sua Bíblia, eu vou citar com base na Palavra de Deus situações que envolvem a fé, Pastor Jair. São diferentes, mas todas elas apresentam o extraordinário de Deus. E eu quero acreditar, pela fé, já que estamos falando de fé, que coisas extraordinárias estão acontecendo nesta tarde, nesse dia, e podem acontecer também porque a Palavra de Deus é atemporal. Para aqueles que ouvirem depois, pela reprise, fica gravado no Facebook, na TV Ibaté, não é isso, Juninho? Quem quiser acessar o nosso programa, agradecemos esta rádio, essa difusora, o trabalho dos irmãos tem aberto aqui, sem nos cobrar, sem interesse, tem aberto para que a Palavra de Deus seja, e tem sido a nossa constante oração, para que Deus prospere a vida e o desenvolvimento desta rádio. No segundo livro dos Reis, a partir do capítulo 4, vou citar rapidamente pela questão do tempo, mas para ficar gravado nos nossos corações esse momento. No capítulo 4, nós temos uma primeira situação. Não vou ler, você pode ler da sua casa, vou ler só o título aqui do capítulo e vou comentar brevemente cada situação. Vou comentar mais que uma, para que isso poder ser como um martelo. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Então essa palavra vai bater, irmão Natanael. Vai bater na nossa alma, no nosso coração, como um martelo
e vai ser cravado a fé, o mover de Deus na nossa vida através dessa reflexão. Diz de uma mulher que era viúva, e ela tinha uma situação, um contexto ali com os filhos, e o marido dela faleceu. E a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu chega naquela casa, e ele lança ali algumas palavras de socorro, porque ela não tinha de onde tirar. E ali, através do azeite, diz assim, Eliseu aumenta o azeite da viúva ou da casa da viúva. O milagre foi tão grande que chegou o ponto do versículo 6 que disse assim, e cheios foram os vasos. Disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso algum. Através da fé, essa mulher que tinha uma necessidade extrema, ela ia perder os filhos pela dívida contraída. A Bíblia diz que Deus veio, supriu a necessidade através da palavra do profeta, mas quem fez o milagre foi Deus. Esses profetas que andam vendendo milagre precisam se converter. Quem faz milagre é Jesus. É verdade. Nós somos apenas o vaso, quem opera é Deus. Ninguém registra, ninguém controla a agenda do Espírito Santo. Ele faz se Ele quer. Nós clamamos, pedimos, se temos inspiração como estamos tendo, aí então nós ministramos. Eu ministro milagre de provisão com base nesse texto em nome de Jesus. Essa mulher precisava, Deus entrou com a provisão. Chegou o ponto que acabaram-se os vasos, mas o azeite foi jorrando. É a primeira vez na história que eu ouço ou que eu vejo o relato de que um azeite não foi produzido da oliveira. A Bíblia diz que o fruto da oliveira pode até mentir, mas aqui nem oliveira tinha. Não é assim? Está lá no profeta Abacuque. Ainda que o fruto da oliveira minta, né? Que a gente espera da oliveira que ela dá o azeite. E Jesus é o azeite verdadeiro. Mesmo quando esperavam que ele fosse negar, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. De lá saiu azeite, e esse azeite faz na nossa vida uma tocha acesa, porque azeite é sinal de fogo, é sinal de presença de Deus. Então nós temos aqui um primeiro registro. Continuando o mesmo capítulo, para nós já caminharmos para o final, o filho da Sunamita. Essa mulher se casou com um homem mais velho e teve um filho. Ela tinha um sonho de ter um filho, pelo que nós entendemos, através da palavra do profeta. Ela passava, ela via e o profeta lançou uma palavra, você vai receber o milagre. Ela recebeu, só que o filho teve dor de cabeça e morreu. O filho faleceu. E nós vamos encontrar nesse capítulo, não vou entrar em detalhes, que essa mulher então vai de novo procurar o profeta. Deus é Deus de provisão, isso fala de fé. Mas tem coisas que nós recebemos de Deus, e mesmo tendo recebido de Deus, Deus nos coloca à prova. Isso é o exercício da fé também. Esse filho foi Deus que deu. Aí, essa criança vem a falecer. Nós vamos ver o desespero dessa mulher, a situação, e nós vamos ver que ela sai então em busca. Nós vamos ver no versículo 32. E chegando Eliseu à casa, eis que o menino jazia morto. Morreu mesmo. Não é que ele quase morreu. Não é assim? Existe a palavra quase. O quase é perigoso. Não é? Quem quase vive está morto. Não está... É uma realidade. Agora aqui nós vemos claramente que o menino morreu. Existem situações que Deus nos promete, que Deus nos concede, que é promessa de Deus que pode chegar até a óbito. Não é assim? Há algumas promessas que nós olhamos e pensamos assim, já morreu. Mas Deus é poderoso para ressuscitar. Na esfera dos sonhos, sonhos que são mortos. O poder de Deus ressuscita. É o que nós enxergamos aqui. Ele é Deus de provisão, Ele é Deus também. Nós vemos Abraão levando o filho para morrer. Deus deu o cordeiro no lugar. Nós vemos Jesus morrendo, como esse menino morreu. E a esperança da igreja, da salvação, da promessa de Deus estava em Cristo. E a Bíblia diz que Jesus morreu. Ninguém pode negar. Mas ressuscitou ao terceiro dia. Aí nós vamos para a continuação do capítulo. Glória a Deus. A morte havia na panela. Olha que situação terrível. Eliseu passa por uma situação, não vou entrar em detalhes, mas tinha um veneno na panela. A fé tira todo o veneno. A fé, ela estanca, ela mexe com a questão do ser humano a ponto de tirar, ele é um antídoto. Ela tira todo o veneno, todo o veneno da incredulidade, da maldade, do agir do inimigo, ele é extraído pelo poder da fé. Onde há perdição, a palavra de fé chega dizendo, há salvação.
Isso é o que nós enxergamos nesse versículo. Imagine uma panela cheia de veneno que você vai comer aquilo e vai morrer. É o que nós vemos aí sendo difundido pelas redes sociais, pelos testemunhos, pelos escândalos. Mas a igreja de Jesus continua anunciando Jesus. E Ele é o autor da fé. E Ele estando na panela, ainda que tenha a sentença de morte, ela é revertida. Porque a Bíblia diz que havia uma sentença lavrada para todos nós de morte. Todos pecaram, estávamos destituídos da glória de Deus, mas a fé entrou em nós. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Amém. E nós recebemos, o veneno foi mudado. Ele pode ser mudado na sua casa, na sua família nessa tarde. Você pode glorificar a Deus aí do seu lar? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu estou segurando aqui, irmão Natanael. Glória. Glória a Deus. Que eu sinto a presença de Deus. Amém. Há poder na palavra. Imagine uma panela contaminada e Deus tirando o veneno. Deus tira veneno até hoje. Deus limpa coração, verdade, limpa a alma, limpa intenções. Algumas pessoas chegam até nós com maldade, com intenção até de matar. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus do livramento. Aqui está a prova. É Deus de livramento. Se nós continuarmos a leitura, eu quero encerrar um pouquinho mais na frente o capítulo 6. Quando nós vamos para o capítulo 6, de novo o profeta Eliseu. Esse homem era um homem de fé, por isso que eu estou citando ele. Já imaginou alguém que está com uma ferramenta de ferro, trabalhando, e a ferramenta cai na água? E a ferramenta é emprestada, Juninho? Aí você não tem um machado, empresta do companheiro e vai trabalhar com o machado cai dentro da água. Como é que você vai achar o machado? Aí a Bíblia diz que o homem de Deus falou onde caiu e mostraram o lugar. Ele cortou um pedaço de madeira, está lá no capítulo 6, versículo 6. Lançou ali e fez o machado boiar. Até hoje, sai procurando aí na casa de material de construção que vão te colocar uma camisa de força. Vão falar, você está doido. Não vende machado de ferro que boia. Não tem jeito. Mas pela oração desse homem de Deus, ele orou e o machado boiou na água e eles acharam aquele machado. Isso é símbolo de muita coisa. É símbolo de muita coisa. Coisas perdidas, coisas que vão além das nossas capacidades. Deus domina as águas. Deus fala com o vento, fala com a tempestade. E através da fé, Jesus repartiu isso conosco. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele está conosco. Nós podemos falar pela fé e Ele faz. Amém. Está aqui a prova. Então, Deus de provisão, Deus de restituição, aqui no machado, Deus restituiu o que se havia perdido. Tem muita coisa aqui, mas eu vou caminhar para terminar. Imagine os irmãos desse mesmo capítulo, para encerrar, o que é a fé. Olha como Deus trabalha naquilo que nós sabemos e naquilo que nós não sabemos. Eu estou falando essas coisas aqui com o pastor Jair, com o irmão Natanael nessa tarde, esse programa. Tem coisa que nós sabemos, irmão Natanael. Mas tem coisa que só o Espírito Santo sabe. Verdade. E Ele nos colocou aqui essa tarde para estar falando para 5, para 10, não sei para quantas através do rádio, seja para 1, de coisas que só Ele sabe. Verdade. Que só o poder da palavra revela. Ele está falando por essa palavra. Imagine os irmãos que o rei da Síria fazia ali um intento contra Israel. Está no capítulo 6, a partir do versículo 8. E ele programava como é que eles iam pegar eles, as armadilhas. Aí a Bíblia diz que Deus, Ele revelava para Eliseu. Antes que acontecesse, Deus ia lá e falava com Eliseu. Assim como Ele está falando conosco, que nós nem sabemos para quem nós estamos falando e o que está significando na vida das pessoas. Mas há um mistério tremendo da parte de Deus, no poder vivo da palavra, que nós estamos falando de armadilhas que são feitas e são desfeitas, reveladas por Deus. Livramentos que nós enxergamos, mas livramentos que nós não enxergamos. E Deus chega primeiro, irmão Natanael. Imagine, irmão, que Deus ia lá, chegou ao ponto desse rei olhar e dizer assim, não é possível. Tem um fofoqueiro aqui no reino que está contando tudo na orelha de Eliseu. E tem alguém pensando nessa tarde, irmão Jairo, porque o Espírito de Deus me revela. Alguém pensando assim, não é possível. Contaram para ele. Contaram. Mas ninguém conta, irmão. Há poder na palavra de Deus, o poder da revelação. A Bíblia diz que nós discernimos. Glória. Aleluia. E nós não somos discernidos.
Nós compreendemos as coisas incompreensíveis através da fé. E nesse final de programa, eu quero ministrar ao seu coração essas situações de Deus de provisão, Deus de revelação pela fé. Ele é poderoso, Ele está falando. Amém, glória a Jesus. Ele pode ir muito além daquilo que nós não podemos. Ele é o único que pode fazer das coisas que não são, elas serem. Do nada, Deus diz haja. Aleluia. E as coisas passam a existir. Amém. Nós vamos voltar daqui 30 segundos com o sorteio. Eu nem estou entendendo muito esse programa, Juninho, que eu não vim para pregar hoje. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Eu não vim para pregar hoje, mas o Espírito Santo me incomoda para eu falar dessas coisas. A minha alma ferve com o poder de Deus. E Deus é poderoso para alcançar a sua vida nessa tarde, nesse programa. Verdade, Jesus. Ele faz como quer. Ele sabe de todas as coisas. Amém. Nós vamos voltar em 30 segundos, Pastor Jairo fazendo a interação, o sorteio aqui com os irmãos. E nós vamos orar. Aleluia. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. E grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite. Glória. Grande é o nosso Deus. Podemos dizer que o Espírito Santo falou poderosamente aos nossos corações. Amém. Estamos chegando ao encerramento de mais um programa. Ficamos felizes com o agir de Deus. Eu tenho certeza que Deus foi aonde precisava ir, né, Pastor Juscelio? Porque assim como a palavra de Deus ela não volta vazia, este programa é atemporal. Talvez você esteja nos escutando, não sei o dia, a hora, mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo está de olho em você e quer transformar a sua vida. Neste momento nós vamos estar fazendo o sorteio. Mais uma vez eu quero agradecer a irmã Aide, que doou esse bolo salgado, a irmã Érica também com o kit Natura. Se os irmãos tiverem interesse de estar participando, agregando, né, para a sua renda extra, uma oportunidade oportuna aqui, através da irmã Érica com a Natura, no número 16992530142. Pode estar procurando ela, ela vai estar te ajudando, te orientando da melhor maneira possível para estar aí ingressando também neste ramo de atividade. Pastor, nós vamos estar então sorteando um bolo salgado e depois o kit Natura. Pode ser? Pode ser, fica à vontade. E depois, no momento da oração, existem 2 pedidos de oração aqui. Neste momento, a irmã Kelly Fabiane está ali no hospital com sua mãe, pois está com pressão alta. E também a irmã Midian também pede oração em favor do seu pai Ivan, em favor da sua prima Crislane e também em favor do seu primo Adriel. Não mencionou o motivo, mas nós cremos que Deus pode todas as coisas e chegar até onde essas pessoas estão. Bom, Natanael, por favor, então, tira um cupom aqui, um nome. Esse é o bolo salgado, pastor? Bolo salgado, hein? O ganhador vai estar procurando a mãe dele e programando com ela a retirada deste bolo. Este bolo não está pronto, mas pode estar aí procurando ela para estar entregando. Eu acabei de falar dela aqui e ela levou o bolo, ó. O Kelly Fabiano ganhou o bolo salgado. Aproximando, por favor. Parabéns à nossa irmã, está ali no hospital com a mãe, né? Isso. A irmã Celina. Estaremos fazendo uma oração, intercedendo ao Senhor.
Pode tirar o segundo. E agora o kit Natura, quem ganhou foi o irmão Edson Júnior, o Juninho. Olha aí, o Juninho, sempre participando. Não o Juninho, né? Da rádio, o Edson Júnior. O Juninho gelou a barriga, né? Rapaz, que fé é essa, né? Você colocar o nome e ganhar, né? Mas não foi o Juninho da rádio, foi o Juninho da nossa congregação. Parabéns, Deus abençoe. Líder de jovens. Então estão aí os irmãos, o que ganhou o bolo vai procurar a irmã ID e ela vai estar entregando esse bolo salgado. E é bênção, né? Recebemos e distribuímos. Nós voltamos em 15 segundinhos e você pode orar conosco. Hoje o presbítero Natanael louvou, pregou aqui juntamente conosco e ele vai fazer essa oração. Você pode orar aí da sua casa e através da oração Deus pode fazer milagres. Nós cremos assim e convidamos todos que nos acompanharam até agora que acompanhem também na oração. 30 segundinhos e voltamos com a oração. Cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você, irmão, você ouvinte, para unir a sua fé à nossa fé, porque essa tarde é uma tarde de milagre. É uma tarde em que Deus está visitando pessoas no leito de enfermidade. Essa tarde é uma tarde em que o Senhor está resgatando sonhos que foram perdidos, né, no meio do caminho. E aqui junto com os meus irmãos, pastor Jairo, pastor Juscelio e os demais irmãos, Juninho, nossa irmã, nós iremos fazer essa oração e você crê que Deus está agindo no teu favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, ó Deus, quero apresentar diante de Ti, Senhor, a vida de tantos ouvintes, meu Deus, que ouviram esta programação, que não é apenas uma programação, ó Deus, mas é um culto. Ó Deus, é um lugar onde o Senhor tem aberto as portas, Senhor, para que milhares de pessoas sejam abençoadas, meu Pai. Eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, aquelas pessoas que se encontram enfermas no leito de hospital, aquelas pessoas que estão impossibilitadas, Senhor. Neste momento, nós não podemos ir até onde elas estão neste momento, mas a nossa oração ela é poderosa, ó Deus, porque nós oramos no nome de Jesus. E eu creio que o Senhor pode tocar a vida dessas pessoas agora, ó Deus, fazendo essas pessoas levantarem dos seus leitos de enfermidade, ó Pai. Toca nela agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, ó Deus. Aquelas pessoas que estão feridas de almas também, aquelas pessoas que estão, Senhor, sem fé, que já não acreditam mais, ó Deus, eu creio que o Senhor, nesse momento, está tocando o coração dessa pessoa e colocando fé no coração delas, ó Pai. Alcance essas pessoas com a sua mão de misericórdia, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, para que o seu nome venha a ser glorificado. Eu tenho certeza que, ó Deus, nós ouviremos muito mais testemunhos, aleluia, daquilo que o Senhor tem feito na vida de muitas pessoas através desta programação, ó Pai. Glorifica o Teu nome, ó Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. E grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. Nossa gratidão a todos que nos acompanharam nesta programação, por estarem nos ajudando, apoiando, aqueles que ouviram essas mensagens. Se você puder, hoje às 18 horas estaremos ali na rua Floriano Peixoto, número 1513. Hoje o culto considerado
temático culto missionário. Faremos uma reflexão sobre a importância de missões e você é o nosso convidado especial. Toda a sua família, para ouvir a mensagem de Deus. Nossa gratidão ao nosso ministério, nosso pastor presidente, ao pastor Jairo, tem sido um canal de bênção aqui conosco, os irmãos convidados, hoje o irmão Natanael, aqueles que nos honram, permitindo que nós entremos aí até no seu lar, né? Essa é a realidade, nos dando a oportunidade de falar de Jesus, que é bênção para as nossas vidas. Nossa gratidão, irmão Zé Roberto, que nos acompanhou, tem sempre nos acompanhado, irmãos ali de São Carlos. Estamos preparando brindes, prêmios para os irmãos de São Carlos, através dos irmãos de lá, para abençoar e entregar lá mesmo para eles, que têm nos acompanhado sempre aqui. Aqueles que são de outras denominações, é sempre um prazer, o nosso respeito a todas as formas, a todas as modalidades. Nós estamos aqui falando da forma que aprendemos, com respeito a todos, mas sem o medo de dizer que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, que é assim que nós cremos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. É o nosso Deus.